Olá a todos, estamos aqui no nosso segundo podcast CDL Laboratório, Abril Azul, mês do autismo, né? Nós estamos aqui para falar novamente sobre autismo, né? E hoje a gente recebe uma visita, uma convidada ilustríssima da área, doutora Vânia Gadelha, geneticista, que recebe pacientes para diagnóstico e aconselhamento, né, nessa área. É uma grande parceira nossa nesse trabalho que a gente está fazendo com o autismo na nossa unidade TEAMAR, que fica no edifício Atlântico, do lado do Milênio, né? E a gente vai falar um pouco ali sobre alguns exames de diagnóstico que nós temos no laboratório, que servem de ferramentas de diagnóstico ali para a doutora, né? Doutora, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Como vai? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Doutora, a senhora tem recebido, a senhora recebe paciente todos os dias ali na sua clínica. A senhora pode contar um pouco para a gente sobre esse acompanhamento, esse aconselhamento no processo de diagnóstico das crianças? Então, quando a gente fala em autismo, o autismo ele é um diagnóstico que ele é clínico. E aí a gente tem que deixar isso bem claro, porque às vezes algumas mães acham que fazendo uma ressonância da cabeça vai dar o diagnóstico de autismo. São os mitos, né? E daí não é isso, né? É um diagnóstico clínico que ele é feito ou pelo neurologista ou pelo psiquiatra, mas assim, com a ajuda de uma equipe multiprofissional, com neuropsicólogo, com fono, terapia ocupacional. Então, se fazem avaliações e aí faz o diagnóstico de autismo. E daí, como eu sou médica geneticista, eu recebo para fazer investigação de se aquele autismo é relacionado ou não a alguma condição genética, né? A maioria dos casos de autismo não tem essa questão genética, Né? mas é bom investigar sempre, porque quando se investiga, além da história do aconselhamento, que é passar as informações sobre a condição e saber se aquele problema pode ter recorrência na família, algumas condições genéticas elas podem ter tratamento específico, né? Então, é interessante fazer, sim, essa investigação. Mas sempre lembrando que a maior parte não é, a gente chama de sindrômico, né, o que é genético. A maior parte não é sindrômico. Sim. Certo. E o nosso trabalho no laboratório com os exames são uma das ferramentas, né? Então, exato. Existem vários exames, testes laboratoriais que se pode usar para fazer o diagnóstico que a gente usa nessa investigação do diagnóstico, né? Então, eu trabalho no meu consultório, atendo muito paciente que é encaminhado principalmente pelos neurologistas, pediatras, né? Mas também algumas vezes psiquiatra, outras o próprio pediatra encaminha, entendeu? Então, eu atendo esses pacientes para fazer a investigação. E aí o atendimento ele é uma consulta médica como qualquer outra e que a gente avalia tanto a história do paciente quanto o exame físico dele. Então, existem algumas condições genéticas que têm um fenótipo bem característico. Sim. E daí, quando isso acontece, a gente vai e solicita um teste laboratorial específico para aquele fenótipo característico. Mas outras vezes não. A gente vai subindo escada e juntando as peças do quebra-cabeças, né? Quando a gente fala em autismo, é bom a gente sempre ter de partida, assim como os primeiros exames, um cariótipo,
que é o teste genético mais simples mesmo, que é como, Sim. eu costumo dizer que é como uma foto do DNA, é o teste foto do genético DNA, mais né? simples, né? E também um teste específico para a síndrome do X frágil, Sim. porque é a condição genética mais frequentemente relacionada a autismo e deficiência intelectual. E, se eu não me engano, é mais frequente nos homens também, né? Então, porque é uma condição genética que é ligada ao X recessivo. Sim. E o que significa é que a mulher carrega essa informação em um dos X dela. Para ser mulher, tem que ter 2 cromossomos X, e se for um menino, é um cromossomo X e um Y. Então, como a mulher tem 2 cromossomos X, muitas vezes, quando ela tem uma mutação no cromossomo, o outro compensa aquela mutação, então sim. por isso que ela não tem sintomas. Mas isso não é sempre. A gente também vê meninas com diagnóstico de autismo e deficiência intelectual que têm a síndrome do X frágil, né? Que é essa condição que é relacionada ao autismo e deficiência intelectual. Para os meninos, existe um fenótipo bem característico de síndrome do X frágil, e que esse fenótipo, quer dizer, essa aparência, ela vai se acentuando com a idade. Então, à medida que o menino vai crescendo, aquela aparência vai ficando mais característica. E daí é bem mais simples de fazer o diagnóstico, porque a gente vê um menino que tem aquelas características, né? A principal é ter uma cabeça maior do que o esperado para a idade. Isso em meninas também, e essa cabeça grande assim, sim, já é de nascimento, né? Umas orelhinhas de abano, um rostinho mais comprido. Então, são coisas do próprio transtorno mesmo, né? É o fenótipo relacionado ao X frágil, né? Mas existem outras síndromes também que tem autismo, que tem o autismo fazendo parte dessa síndrome, porque o autismo, que ele é não sindrômico, ou seja, o autismo que a gente pode falar puro, né? Que não é relacionado a uma alteração genética, não é uma síndrome genética, ele é um diagnóstico, autismo. Mas o autismo, o transtorno no espectro autista, ele pode estar ali dentro, fazendo parte de uma das características de uma síndrome genética, né? Então, isso a gente tem que também separar bem, né? Entendi. Seria isso. Entendi. E a gente está falando de genética, né, da coisa. Os pais têm procurado aconselhamento genético. Os pais não, os casais têm procurado aconselhamento genético. Os casais que estão pretendendo ter filhos, eles fazem esse acompanhamento? Então, uma das preocupações dos pais que já têm uma criança com autismo é saber se isso pode acontecer de novo, né? O autismo, ele pode ser um autismo desde leve até muito severo, né? E ele demanda muita energia daqueles pais, porque aquela criança vai precisar de várias terapias, e às vezes isso é pesado para os pais levarem, né? E aí eles se preocupam de que isso possa acontecer de novo. Então, essa é uma das principais, um dos principais motivos que levam um casal que tem um filho autista a procurar um médico geneticista. Agora, existem pessoas que querem engravidar e aí também se preocupam com a situação. Eu posso ter um filho autista, né? O casal, antes de ter filho, mas quando esse casal ele não tem autismo na família, ele não tem ainda nenhum filho com esse diagnóstico, o risco é baixo. É o risco, porque não existe risco zero para ninguém vai ter filho, né? Então, todo casal que vai ter filho, eles têm
um risco que vai variar de 1 a 3% de ter alguma coisa naquela concepção. Eu li num artigo que essas disfunções genéticas, elas estão presentes nas pessoas, estão bem presentes, né? Elas não são ativas, algo assim. Mais ou menos, mais né? Ou menos. É assim, existem algumas variantes genéticas era isso que eu queria dizer, elas variantes. são, e cada vez a gente está descobrindo mais, né? Elas não são patogênicas, né? Existem algumas variantes genéticas que são relacionadas a um risco de autismo. E isso é o autismo não sindrômico, né? Mas isso não quer dizer que todo mundo que tem aquelas variantes vai desenvolver o autismo, né? Então, os testes genéticos para autismo, eles vão desde o cariótipo, que é o teste mais simples, passando por essa investigação para o X frágil, fazendo arrays, que são exames de citogenética, procurando alterações nos cromossomos lá do cariótipo, que são submicroscópicas. Então, a gente não vê no cariótipo. Eu costumo sempre falar para os pacientes assim, que o cariótipo é como se eu tirasse uma foto do alto de uma avenida e eu estou vendo ali os prédios, que são os cromossomos. Sim. Então, nós temos 46 cromossomos, que são 23 pares. E aí, voltando para a questão do prédio, se alguém foi lá e tirou umas paredes de dentro ou colocou parede, numa foto a gente não vê isso nos prédios, né? Não tem como. E nos cromossomos também. Tem que olhar dentro dos prédios. Então a gente também pode fazer olhar essa investigação olhando os cromossomos lá, fazendo os arrays, né? Isso. E algumas variantes, mesmo dentro dos arrays, elas não são classificadas como patogênicas. Então, muita coisa também depende da interação do indivíduo com o meio ambiente. E existem painéis que procuram, então, genes específicos que têm relação com o autismo, né? Muitos laboratórios já vendem hoje painéis de transtorno no espectro autista. Mas aí isso daí não vai caracterizar que todo mundo que vai apresentar aqueles genes vão ter autismo. É uma interação entre a informação genética e o meio ambiente, entendeu? Até porque nessa situação, cada caso é específico, cada caso é único. Cada caso é um caso. Aí, voltando para os casais, assim, tem gente que... E principalmente hoje em dia as pessoas querem programar cada passo da sua vida, né? E ainda, infelizmente ou felizmente, eu prefiro achar que é felizmente, a gente não consegue ter todo esse controle, não. A gente não está tão avançado assim para ter. Então, assim, se o casal não tem história de autismo na família, se é um casal jovem, se é um casal que nunca teve filho, se é um casal que não tem história de parentesco entre eles não são consanguíneos, porque às vezes existem casais que se casam dentro da mesma família, né? Tipo primos, né? Então, se não existe isso, não tem por que a gente fazer nenhuma investigação genética para aquele casal. Aí, agora, se já teve um filho, uma criança, aí sim, a gente começa investigando a criança. Uma outra coisa muito importante que a gente pode discutir é como fica a questão da saúde dessa criança. Ela tem debilitações pela condição dela, pelo transtorno? Aí também, cada caso é um caso. Cada caso, né? Existe o autismo, que é só dentro do transtorno, que é aquela criança que... Em geral, é uma criança que vem se desenvolvendo bem, por volta de 1 ano e meio, 2, tem uma regressão. E daí tem aquelas estereotipias, aquela história de arrumar enfileirar as coisas. Eu vi muito isso. Usar a mãe ou o pai
como, como fala? Para direcionar a criança? Usa a mãe ou o pai como ferramenta, assim, quer pegar uma água, ele vai, em vez de ele pegar, ele vai lá e puxa a mãe. Para de falar. Esse é o autismo mais clássico, né? Anda nas questão pontas. Comportamental, né? É uma questão comportamental. Mas questão existem autistas que estão dentro do espectro autista e tem problemas de saúde, principalmente epilepsia, que é uma coisa mais grave e que deve, sim, com certeza, fazer investigação genética quando tem outras coisas associadas ao autismo, tipo uma epilepsia ou uma criança que nasceu com problema no coração e tem autismo, ou ele tem um problema renal e tem autismo. Problema renal, tem problema de estômago, né? Então, assim, são as coisas associadas ao autismo que fazem principalmente aumentar a suspeita de que aquilo é um autismo genético, sindrômico, que precisa fazer esses testes para diagnóstico. Aí isso vai acabar refletindo ali na saúde, ali na qualidade de vida. Sim, né? Hoje em dia existem muitas terapias, né? Outro dia uma mãe de um menino autista de 10 anos estava me falando assim, olha, o meu filho com 2 anos andava nas pontas, tinha muitas estereotipias, e hoje em dia ele é um menino de 10 anos que não tem nada, não anda nas pontas dos pés, não aparenta que tenha o autismo, mas ele tem. Passou por tudo, né? Um tratamento. Porque foi muita terapia, né? Então vai para fono, vai para psicólogo, para neuropsicólogo, tem várias terapias que são baseadas em alguns métodos, né? Denver, eu não sei te dizer agora todos, não tem, tem que conversar com uma pessoa mais especializada, mas existem as terapias específicas, né? A gente conhece porque, como é uma situação multidisciplinar, a gente sempre está juntando disciplinas ali, tem o neuro falando com o psicólogo, com o nutricionista. Que tem que ser feito no tratamento do autismo e visando a saúde, que é o acompanhamento multiprofissional, né? Todo mundo tem que acompanhar igual lá, criança, né? Ver a história da nutrição. Alguns pacientes com autismo têm muito problema de só querer comer um determinado tipo de alimento, né? Então, são mais problemáticos em relação à alimentação. Mas aí já é comportamental, né? A criança escolhe aquele determinado alimento e fica ali, né? Mas, às vezes, quando uma criança ou uma pessoa tem aversão a algum tipo de alimento, precisa ser investigado, porque aquilo pode estar fazendo mal mesmo. Outra coisa, já liga com outra coisa que eu queria falar com a senhora, essa dificuldade de se conseguir informações da criança, né? Porque ela não se expressa, ela muitas vezes ela está sentindo alguma coisa, mas ela não sabe como expressar aquilo, né? Exato, Isso também é uma coisa que pode ser tratada. É claro que tem alguns autistas severos, não verbais, que têm epilepsia, e esses não vão falar, têm muito mais dificuldade. Mas em todos os casos tu tens que fazer o tratamento para tirar ele dessa fase não verbal para vir para a fase verbal, né? Então, realmente, tem alguns que têm muita dificuldade de comunicação mais do que os outros, mas isso também existem terapias específicas para isso, né? A pessoa, ela não precisa ficar parada naquele diagnóstico e achar que aquilo vai ser para o resto da vida, né? Isso vai sendo tratado e vai progredindo, né? E a gente percebe que tem a progressão na qualidade de vida tem melhorado muito, né? Sim, com certeza, né? Falar mais sobre autismo, falar sobre tratamento e que as pessoas mudam, né, com o tratamento, eu acho que
faz parte de agora olhar para a qualidade de vida mesmo e assim, saber que todo mundo tem direito de uma chance, né? Ele não vai ser assim, daquele jeito, para o resto da vida. Ele precisa passar por terapias, né? Eu acho que existe uma preocupação dos pais de aquela pessoa ficar dependente para o resto da vida, né? E aí isso é realmente uma preocupação e essas pessoas precisam ser treinadas para sair e fazer as terapias para sair desse quadro, se for possível, né? Para alguns não é possível, mas para muitos é possível se tornar uma pessoa que seja produtiva, né? Com a informação, né? Por isso que a gente sempre precisa falar de autismo, né? Sim, sim. Ela acaba atingindo a sociedade e ela acaba sendo mais inclusiva nessa situação, né? Hoje a gente já tem aí escolas especializadas, né? Laboratórios que cuidam especificamente o ideal para uma criança que pode ser incluída numa escola regular, né? Não precisa ir para a escola especial. Então, ela só tem um acompanhamento disciplinar, que faz o acompanhamento, como é que se diz? Monitoramento, né? Isso, vai acompanhando aquela progressão. Algumas crianças, alguns alunos vão precisar de um auxílio mais de perto, que é de uma pessoa ali do lado. Um monitoramento mesmo. Mas outros não, né? Então, cada caso é um caso. A escola sempre munida, né, com diagnóstico. E apesar de que às vezes uma pessoa não tem aparência, ou uma criança não tem aparência, a gente precisa conhecer e respeitar que esse diagnóstico existe, do transtorno no espectro autista. Algumas mães sofrem bastante porque tem crianças que têm aquelas crises sensoriais e aí realmente se jogam no chão, gritam. E as mães, os pais podem ficar constrangidos ou por causa das pessoas ao redor que não entendem. Por isso que é importante mesmo sempre estar falando que o autismo existe, né? Porque em muitos casos os próprios familiares estão falando para aquela mãe que tá vendo, não educa o filho direito, né? Tem que ter acessibilidade, que tem um diagnóstico ali, né? Hoje em dia existem assim algumas possibilidades de fazer sinais, né? Eu acho que os autistas têm possibilidade de andar com um cartão pendurado no pescoço ou um colar, com aquelas... Principalmente eu acho que o que usa são aquelas figuras de encaixar, né? Do quebra-cabeças, né? Que é relacionado ao autismo, e aí a gente olha e já, tem uma fitinha, tem tem uma identificação. Uma identificação, né? Mas se aquela pessoa está sem identificação, aquela mãe e aquela criança às vezes até sofrem algum tipo de preconceito pelo comportamento da criança mesmo, né? Até mesmo dentro da família, né? Acontece. Mas assim, e voltando para os testes laboratoriais, é importante sim fazer os testes, é possível fazer os testes, mas é bom que esse paciente seja avaliado clinicamente para direcionar qual teste e qual linha de investigação que é melhor seguir para ele, né? Que às vezes tem umas síndromes genéticas que são tão características que a gente já vai em cima daquela síndrome ali. Sim, pela própria avaliação. Tem também a avaliação do ambiente, da gestação. Mas mais assim, pelo tipo mesmo de aparência, avaliação clínica da criança, a gente pode ir direto em um diagnóstico, né? E às vezes a criança tem um diagnóstico de uma síndrome bem conhecida, por exemplo, síndrome de Down. Mas ele tem Down com autismo também.
Vem com os dois também? Pode acontecer. Acontece, né? Porque algumas condições são mais frequentes na síndrome de Down. As variantes Então, o são autismo próximas ali? também. Não é de variante ser próxima, é que algumas condições de doença, por exemplo, 50% dos pacientes com Down tem problema no coração, que é bem alta, né? Mas aí pode acontecer também um problema de autismo. E aí não é raro a gente encontrar pacientes que têm síndrome de Down e têm autismo junto. Então sempre Entendeu? se passa por essa investigação também, né? Mesmo tendo Down. Mesmo tendo Down, não passa por investigação de diagnóstico, como fala, de diagnóstico de exame laboratorial, na maioria das vezes não, mas é saber que isso existe, né? E aí esse paciente precisa ser acompanhado pelo neurologista e com, com esse olhar também para o autismo, né? Mas existem existem situações que também não são genéticas e que pode cursar com autismo, que a gente fala pouco, por exemplo, síndrome do álcool fetal. O que é isso? Já ouvi falar. O que é isso? É uma mãe que tomou álcool na gravidez. Independente muito comum, né? Da dose que usa, porque às vezes também a mulher está grávida e não sabe que está grávida. Aí vai numa festa, né? Vai no carnaval, vai no boi. E aí uma bebida alcoólica. Esse problema com álcool, ele tem um limite ali de dose? Não tem. Não tem. Esse é o problema. Todo mundo acha, mas foi só um copo. Nossa, isso não é tem muito problema. bom de se falar, porque... Exato, porque as pessoas acham que é só se as mulheres na gravidez já sabem que... elas sabem que não pode beber, mas de vez em quando vou dar um golinho aqui. Nem um golinho, então. Vamos mais um mito pra gente derrubar aqui. Não pode ter o golinho. Não pode nem um golinho, porque isso pode realmente, claro que se for uma pessoa que já com adição ao álcool, que usa álcool todo dia, que isso vai ter um problema muito maior no feto, né? Se misturar com medicamento mas às vezes também piora, a pessoa, né? Usou, sei lá, uma taça de vinho uma vez por mês, e lá na frente aparece um autismo ou uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso é relacionado ao álcool. Da hiperatividade eu já ouvi falar muito sobre esse relacionamento com o álcool. Então, assim, quando um casal vai engravidar, eu quero que não aconteça nada com meu filho. Todo mundo quer isso, né? Ninguém quer que aconteça o diferente com seu filho, né? Mas não existe um risco zero para ninguém no planeta. Esse risco ele é um risco baixo, que sempre varia de 1 a 3%. Mas algumas coisas vão melhorar esse risco. Por exemplo, a mulher estar com as vacinas em dia, para não pegar algumas infecções na gravidez. Sim. Por exemplo, uma mulher que pega rubéola na gravidez pode estar mais propensa a ter problema no bebê, ou evitar álcool, evitar obesidade, evitar diabetes, fazer exercícios físicos. Sim. Que a gente estava falando antes de começar aqui, né? Então tudo isso é prevenção para que tenha uma gravidez saudável e que o filho não tenha nenhum comprometimento, mas hábitos saudáveis de vida. Claro que se for uma doença genética com mutação em genes, isso daí não vai... Não tem como mudar, não tem como reverter. Prevenir assim, né? Então, por exemplo, um casal que tem algum grau de parentesco, é possível fazer painéis e testes genéticos nos dois, para saber se os dois carregam alguma informação recessiva e que no filho possa vir causar alguma doença, né? Porque nós podemos carregar no nosso DNA algumas informações recessivas. O que é isso? É que ela não causa doença, porque o nosso DNA é de dupla hélice. Então, se essa informação estiver só em
em um lado da dupla hélice, não vai causar doença, mas se tiver dos dois, que é a condição recessiva, aí causa doença. Então, se as pessoas já tiveram um filho com um diagnóstico de doença recessiva, ou se o casal é parente, pode fazer esses testes para saber se numa gravidez futura vai acontecer, entendeu? Isso zera o risco? Não. O risco sempre vai ser de 1 a 3%, certo? Sim. Mas assim, eu já sei que eu tenho essas variantes nós dois temos, então o risco é de 25% para cada gravidez. Que pode fazer alguma coisa? Pode fazer fertilização in vitro. Ah, sim. E aí faz um diagnóstico no embrião, antes de implantar o embrião, entendeu? Sim, também tem esse Então, processo. Também, né? tem isso. Então, existem muitas possibilidades, mas a gente tem que saber que nenhuma fertilização in vitro vai zerar o risco de acontecer alguma coisa no bebê, né? No filho. Né? E essas crianças crescem, desenvolvem, entram na sociedade e desempenham papéis, são produtivas na sociedade, né? Exatamente, se forem, e principalmente se passarem pelas terapias, se forem tratadas, consegue ter uma vida, consegue ter um potencial de ser uma pessoa produtiva, né? Então, mas é preciso olhar bem para a qualidade de vida, olhar bem para as terapias, né? Quando a gente fala de autismo, essas terapias multiprofissionais, eu considero que elas são milagrosas. Elas realmente fazem a diferença na vida do paciente. É sempre bom esse acompanhamento multidisciplinar para a questão da qualidade de vida da criança, né? Sim. E a gente sempre está, como é que eu posso dizer? Sempre de olho nessas novidades, nessas tendências que vêm de fora. Por exemplo, o Laboratório CDL, através da doutora Cecília, tá sempre estudando fora, trazendo artigos Sim. que se escrevem na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e está sempre trazendo para a gente. E atualizando a equipe também. Ali. A medicina e a genética estão passando por uma revolução bem grande atual, né? Então tem muita coisa de novo, cada dia acontece alguma coisa nova, cada dia aparece uma coisa nova. E o que a gente puder fazer para evitar que tenha complicação é importante, né? Eu também trabalho muito, porque no SUS eu trabalho na Policlínica Codajás e com a triagem neonatal. Então, eu acho que a gente também tem que falar com relação a testes para autismo, da importância do teste do pezinho, Sim. do teste da bochechinha, para quem quer puder investir nisso, né? Que é um teste que complementa o teste do pezinho, né? E que realmente é muito importante. Ele detecta, né? Mais de 300, 400 né? Possibilidades de doença. Isso. E é muito importante fazer um diagnóstico antes de ter alguma manifestação de uma doença, né? Porque uma doença genética, a gente ainda não consegue ir lá apagar essa informação genética, mas a gente consegue tratar, principalmente essas que são investigadas no teste do pezinho e no teste da bochechinha, a gente consegue fazer um tratamento para evitar qualquer manifestação clínica, né? Qualquer sequela. E esse é um trabalho bem bacana quando a gente vê, né? No SUS a gente faz diagnóstico de fenilcetonúria e quando se faz esse acompanhamento, esse tratamento, o paciente não tem nenhum sintoma e a mãe nem aceita a possibilidade de que ele tem uma doença, né? Ele não tem uma doença, ele só é acompanhado. Né? Não, eu digo assim, não, né? Diz que ele tem fenilcetonúria, ele não tem nada, ele só é acompanhado aqui, mas
O menino é normal, é verdade, ele é normal, mas ele passa por um tratamento, ele faz uma dieta muito específica, que não pode comer proteína de origem animal, né? Então, recebe um suplemento alimentar. E aí ele não vai ter nenhuma manifestação. E a mãe vai falar assim, não tem doença nenhuma não, ele está normal. Mas ele está normal porque ele foi diagnosticado no teste do pezinho e ele faz um tratamento, né? E um dos sintomas dessas doenças, tipo de... Essa que eu falei da fenilcetonúria, do teste do pezinho, é justamente o autismo, né? É uma criança com autismo, se ela não foi identificada no teste do pezinho, né? Mas não só o autismo, aí pode ter outras manifestações, neurológicas, psiquiátricas, né? Cada caso é um caso, mas é importante a gente entender que é uma doença progressiva, que é grave e que pode ser evitado tudo isso só fazendo diagnóstico quando é recém-nascido. Sim, né? Os primeiros exames aí são... Isso, que são para evitar complicação. E a quantidade, né? O alcance desses exames, em quantidade de possíveis doenças, é uma coisa assim absurda, né? Então, é muito interessante. É interessantíssimo, né? Mesmo. A gente fazer esses... E saber que isso existe também, né? Mas, de novo, lembrar que não faz diagnóstico de autismo em si, né? Faz diagnóstico de doenças que podem ter entre os seus sintomas o autismo. Porque tem gente que até hoje fala assim, que é igual síndrome de Down, gosto de falar que todo mundo conhece, né? A pessoa fala assim, eu fiz o teste do pezinho e não falaram nada. E ele tem síndrome de Down. Não, isso não se faz diagnóstico no teste do pezinho. É igual ao autismo, não se faz diagnóstico de autismo no teste do pezinho. Se faz diagnóstico de doenças específicas que podem ter o autismo, pra gente quebrar mais um mito aí, entre né? os sintomas, né? Mas se acha tudo no teste do pezinho, não acha tudo. Não é, né? E lembrando sempre, puxa de novo, autismo é um diagnóstico clínico que pode a criança ter só o autismo ou pode vir acompanhado ser um dos sintomas de uma síndrome genética, né? E quando a gente investiga nesses exames, é isso que a gente está fazendo, é saber se aquilo é uma síndrome genética ou não, ou se é um autismo que é só o autismo, ou é ambiental, ou não tem relação com síndrome genética. Sim, é interessante. Certo. É isso. Gente, foi um papo muito legal, cara. A doutora esclareceu, tirou muitos mitos aí da cabeça, né? E é para isso que o nosso podcast serve, né? Para trazer informação que seja mais prática para o público. O público precisa saber do alcance dos exames, o que o exame pode, o que o exame não pode. Sim. Essa questão multidisciplinar na questão de diagnóstico, né? Essa questão das terapias para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento da criança, né? Então, são informações preciosíssimas, né? E esse é o intuito do nosso podcast, do nosso Instagram, tá sempre sendo uma ponte entre a informação técnica, que a gente está trabalhando todos os dias e pesquisando, né? E a informação que possa ir para o público poder se armar dessa informação e procurar os especialistas necessários, né, doutora? A CDL agradece muito sua contribuição nesse mês do autismo, né, falando sobre isso. E aguardo uma visita sua lá para conhecer a nossa unidade Teamar, né, que está muito bonita. É importante conhecer também, né? Tá, joia. Divulgar a informação sempre é importante mesmo, né? Principalmente em relação ao autismo. Agradecendo, a gente fica aqui nesse episódio, né? Lembrando que a gente vai ter mais um episódio aí pela frente, outra convidada especial. Não vou falar para não dar spoiler.
Acompanhe o nosso Instagram para acompanhar essa série de podcasts, né? E nós nos vemos na próxima. Até lá.